Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 8, apenas em 2 versículos essa noite, e que o Senhor nos guie pela sua Santa Escritura, falando aos nossos corações. Versículo 8, que é a segunda parábola, vai dizer assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Obrigado, Gabriel. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela riqueza dessa palavra, mas são palavras que o Senhor nos instruiu. Então fala conosco a tempo e fora de tempo. Como eu disse, talvez quando à guisa de introdução, trazia à sua memória algumas coisas, você foi lembrando que você perdeu coisas ao longo da vida. Talvez algumas lembranças vieram ao seu coração. Talvez você lembrou-se daquele episódio em que você perdeu um valor financeiro. Talvez você se lembrou de um brinquedo que você perdeu, que você talvez gostaria que ele estivesse até hoje. Talvez você lembra-se que perdeu alguma coisa no caminho. Quando eu olho para essa mulher, eu quero extrair algumas coisas desse momento. Claro que o versículo 10 está falando de alguém que se arrepende, que há festa no céu, sobre a conversão da pessoa, mas eu quero, numa exegese bem particular, pensar com você a respeito daquilo que está implícito e atrás desse texto. A primeira coisa que eu entendo aqui, nós precisamos definir o que tem para nós valor e o que tem para nós preço. Nós vivemos em uma geração, infelizmente, que colocou preço em todas as coisas, mas não tem valorizado de fato o que Deus tem nos dado. Quando eu digo isso, eu estou falando porque a Bíblia vai dizer: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma? A Bíblia vai nos chamar a atenção, porque ela tinha 10, e quando ela tinha 10, ela perdeu uma e ela ficou com 9. Se esta mulher olhasse para essa dracma apenas pelo seu valor de um dia de trabalho, se esta mulher olhasse para esta dracma apenas como um soldo, um pagamento daquilo que ela se esforçou para ter, se esta mulher olhasse para essa dracma à luz das 9 que permaneceu, para ela estaria tudo bem. Por que estaria tudo bem, pastor? Afinal de contas, eu ainda tenho 9. Se preocupa não, eu tenho 9, não tem crise com isso. Eu não perdi 9 e fiquei com uma, eu perdi uma, mas eu fiquei com 9, está tudo bem. Mas ela me dá uma aula. Qual é a aula? Esta dracma que ela perdeu não tinha preço de dracma, tinha valor. Eu não sei se fora por um esforço grande de trabalho, por ter suado, se esforçado muito. Eu não sei se foi por uma herança ou por alguma coisa, mas a dracma para ela tinha valor. Eu e você precisamos entender e definir nas nossas vidas o que é que para nós tem valor. Porque geralmente o que tem valor não tem preço. A vida de um filho, ele não tem preço. A vida de um amigo, a convivência em família, a unidade familiar, a formatura de um esforço de 5 anos em uma faculdade, a realização de sonhos particulares, essas coisas são valiosas e valorosas para nós e elas não têm preço. Pense aí agora no seu coração, você que está em casa também, aquilo que para você não tem preço, aquilo que seria o suficiente até para que você entregasse a sua própria vida, aquilo que você gastaria toda a sua energia para poder ter novamente, e você perdeu no meio do caminho, e talvez nunca mais possa reaver. Você precisa definir aquilo que tem valor, e não aquilo que tem preço na sua vida. Famílias em ruptura, amizades em rupturas, situações em ruptura roubam de nós o valor de uma boa companhia, roubam de nós o valor de uma boa fala, roubam de nós o valor de sentarmos à mesa com pessoas que nós podemos considerar extremamente valiosas. No trabalho, às vezes perdemos uma oportunidade, porque não estamos prontos, porque não nos preparamos, e nós vamos só dar valor quando nós perdemos.
Essa é uma frase que nós carregamos nos nossos corações. E quando eu falo sobre dar valor às coisas, é dimensionar algo que o dinheiro jamais compraria. A minha paz não pode ser comprada pelo dinheiro, porque a paz que eu tenho, ela foi dada do alto. A Bíblia nos diz: eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode receber, a paz de trazermos um entendimento que mesmo a despeito de lutas, de batalhas e de tantas outras coisas, nós carregamos-a no nosso coração, porque nós temos a paz que excede a todo entendimento, a paz que provém de Cristo Jesus. Então eu e você precisamos agora olhar para frente e pensarmos: o que é que para mim já teve muito valor e eu acabei perdendo e nunca mais vou reaver? E quando eu penso nisso, eu preciso entender que eu estou apto a sofrer mudanças. Mudanças na minha forma de se relacionar, mudanças na minha forma de falar, mudanças que são gradativas para a minha vida, para que eu não perca de novo coisas valiosas que não têm preço. E como eu faço isso, pastor? Como esta mulher fez, ela nos dá o caminho para que nós possamos entender que existem coisas que são tão valiosas que vale a pena pagar o preço para tê-las de volta. Qual é o preço que ela paga? A primeira coisa que ela faz, a Bíblia diz que ela acende uma candeia. Acender a candeia está falando de colocar luz para aquilo que está em trevas. Quando nós olhamos o Salmo 30, versículo 5, vai dizer o quê? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E muitas vezes nós olhamos apenas pensando em uma noite, e olhamos pensando em um amanhecer, e acreditamos que quando o dia amanhecer, o nosso choro vai acabar. Ele acaba porque enxugamos as lágrimas, colocamos uma maquiagem, ou colocamos uma roupa, e vamos para o trabalho, e vamos tocar a vida, e vamos viver com cara de alface, como se estivera tudo bem, dizendo que está tudo bem, sem estar por dentro, destruídos, por dentro, muitas vezes em frangalhos, porque o que tem valor está perdido. Então, quando ela acende a candeia, e eu olho para a expressão de que há trevas à noite, mas há luz pelo amanhecer, eu posso transicionar isso para Jesus, que é a luz do mundo, dizendo que aonde Jesus está, tem que haver luz. Então, como eu resolvo meus problemas que estão causando em mim dor, que estão causando em mim tristeza? Colocando Jesus nesse negócio. Colocando Jesus no controle da minha vida financeira, colocando Jesus no controle da minha vida emocional, colocando Jesus no controle da minha vida relacional, colocando Jesus, aquela frase que o pastor Sidney usa, que eu tenho falado com vocês: tudo que combina com Jesus precisa combinar comigo. Então, quando eu vejo alguma treva, o que é treva? É uma luta, é uma batalha, é um desacordo, é algo que está no meu coração, que eu pergunto: no coração de Jesus teria esse sentimento? Jesus teria essa atitude? Jesus faria desse jeito? E eu digo: não faria. Então eu trago Jesus e eu mudo essa situação. Eu não me permito ser levado pelo vento da doutrina daquele momento, eu não me permito ser levado pela circunstância atual, e eu me levo pelo basilamento daquilo que é a palavra de Deus. Então, buscar aquilo que para mim tem valor é dar luz àquilo que está escuro na minha vida. Eu não sei, querido irmão, onde há algo que está escuro na sua vida. Eu conheço os lugares escuros da minha vida. Eu conheço os lugares onde eu tenho convidado Jesus para entrar. No meu temperamento, na minha família, nos nossos relacionamentos e em tantas coisas eu tenho dito: Jesus, eu preciso saber o que combina contigo a respeito disso. O que combina com o Senhor. O que o Senhor faria de fato nessa situação. E aí, ao ler os evangelhos, eu olho para as atitudes de Jesus e eu vou vendo que as atitudes de Jesus norteiam as minhas decisões. E eu tomo decisões, pelo menos, baseadas naquilo que Jesus fez, porque mesmo achando que eu posso estar perdendo ao tomar uma decisão dessa, mesmo achando que eu posso estar sendo envergonhado, mesmo achando que, tudo bem então, como se fosse uma disputa. Queridos, a vida aqui não é uma disputa. A nossa disputa aqui é contra o inimigo das nossas almas. É contra aquele que rege a estrutura desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Nós não disputamos com pessoas, nós não disputamos posição, nós não disputamos nada. A nossa disputa aqui, ela é única e exclusivamente contra as ações de Satanás, que fala de trevas. Agora, como que nós vencemos? Colocando Jesus, acendendo a candeia, tendo coragem de acender a candeia. Sabe, para acender a candeia, irmão, nós precisamos de coragem.
Nós precisamos ter coragem para acender a candeia e colocar luz nos lugares mais escuros da nossa alma, por exemplo. Às vezes a nossa alma, ela está carregada de tanta dor, de tanta angústia, de tanta coisa triste, que nós carregamos caixinhas escuras e nós não queremos que a luz chegue até lá. Eu falei outrora aqui a respeito do nosso primeiro ministério, de uma irmã, que tudo que ela precisava ouvir era perguntar para ela: está tudo bem, irmã? Era tudo que ela precisava para ela dizer: porque a caixinha escura da murmuração, a caixinha escura da lamúria, a caixinha escura, a muleta que ela usava para chamar a atenção, ela não queria ser curada. Por que ela não queria ser curada? Porque se ela fosse curada, ela deixaria de ser o centro das atenções. Muitos de nós, às vezes, carregamos essa caixinha escura. Às vezes carregamos uma caixinha escura dizendo: eu nasci assim, como eu disse no começo, vou morrer assim. É o crente Gabriela, né? Eu nunca vou mudar. Querido, se Jesus não é suficiente para mudar a nossa história de vida, nós estamos ruins de Jesus. Me perdoe. Ah, mas eu fui criado assim, eu nasci assim. Escute, eu vou lhe dizer uma coisa. Alguém me disse esses dias atrás, eu falei isso nessa igreja, não me recordo quando, e eu volto a falar, sobre uma situação, dizendo assim: fulano, não sei o que lá, tantos anos de igreja, e ele não muda, e não sei o que lá. Eu disse para a pessoa assim, falei: sabe o que acontece, querido? Põe um negócio na sua cabeça, põe uma coisa. Você é o pastor aqui, ok? Ok. Você está pregando? Sim. Você está pregando o evangelho? Sim. Ok. Essa pessoa está mais de 10 anos na igreja? Está mais de 10 anos na igreja. Eu falei: então, meu irmão, se ela está mais de 10 anos na igreja e ela diz que o Espírito Santo habita nela, vamos fazer uma recordação aqui na nossa memória. Nós falamos de Deus Pai, nós falamos de Deus Filho e nós falamos de Deus Espírito Santo. Então dentro dela habita um Deus. Se o Espírito Santo em mais de 10 anos não mudou essa pessoa, você não vai mudar ela nunca. Porque se Deus que é Deus não está mudando a pessoa, eu vou mudar? Como diz a Emanuela, ema, cada um com seus problemas. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer transformação, ele quer continuar com a caixa escura. Tem gente que tem caixa escura de pecado encoberto e vive a vida naquilo. E aí Jesus vai dizer: me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos entender o que tem valor. E a partir do momento que definimos o que tem valor para nós, o que tem valor para a nossa família, o que tem valor para a nossa paz, nós precisamos acender a candeia. Nós precisamos colocar luz aonde estão as trevas. A segunda coisa que essa mulher vai me fazer, a Bíblia vai dizer o seguinte: ela acende a candeia, mas ela varre a casa. Ah, querido irmão, nós temos uma dificuldade ao varrer as nossas casas. A faxina da nossa alma, ela precisa acontecer, e ela precisa acontecer com verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A libertação só vem quando nós de fato trazemos a verdade. O que é varrer uma casa? Aqui todas as irmãs que estão aqui sabem o que é varrer uma casa. Hoje já é com piso, então o pessoal já passa mais um paninho, fica tranquilo. Mas varrer a casa está falando de nós tirarmos um pouco da sujeira que às vezes está nos cercando. Eu queria que você olhasse para Hebreus capítulo 12, Tiago, se você pode, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 12, ele nos convida a termos um olhar atento. Claro que teologicamente, nós estamos falando dos santos que estão nos olhando, mas podemos trazer isso para a nossa vida pessoal. Vai dizer assim: portanto vós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O versículo 2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomia e está sentado à destra de Deus. Queridos, Hebreus 12 vai nos convidar a termos uma mudança de mentalidade. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos correr? Tirando de nós todo o pecado que tenazmente nos assedia. Não está falando de pecado praticado. Não está falando de erro que fazemos. Ele está falando de aquilo que está nos cercando, nos assediando. E o que é isso, pastor? É nós varremos toda a sujeira da nossa alma. Nós estamos em uma corrida. E a nossa corrida é para resgatar valores que nós perdemos ao longo do caminho. O Evangelho é nos reconstruir. O Evangelho é reconstruir a nossa vida, é reconstruir o nosso caráter. O Evangelho é reconstruir a nossa esperança. O Evangelho está para reconstruir a nossa vida e fazer com que os nossos sonhos de criança voltem a ser sonhos, ainda que na vida adulta, mas com uma diferença, que nós possamos ver os sonhos realizados. O Evangelho leva pessoas que já estão em idade avançada a voltar a estudar, por exemplo.
O Evangelho pega pessoas como D.L. Moody, que era um senhor já passado da idade, a se tornar um dos maiores pregadores do mundo. O Evangelho, a vida de Cristo em nós, nos leva a experimentarmos quão bom e agradável é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, famílias, para as nossas igrejas. Mas para isso nós precisamos tirar todo o peso que está nos assediando, que está tentando fazer com que nós corramos atrasados a corrida que nos está proposta. Muitos de nós, às vezes, estamos atrasados naquilo que Deus tem para fazer, e outros estão adiantados. É por isso que algumas coisas não dão certo, porque precisa retornar. A nossa corrida é uma maratona. Nós não podemos ir tão depressa para nos cansarmos, mas não podemos ir tão devagar para nunca chegarmos. Então, quando nós falamos tirar a sujeira, porque se eu acendo a candeia, eu vou ver algumas coisas que estão debaixo do tapete. Eu vou ver algumas coisas que estão atrás da porta. E nós precisamos ter coragem para tirar isso. Nós precisamos ter coragem para colocar isso para fora. Escute, como cristão, a nossa palavra é sim, sim, não, não. O que procede além disso é do inimigo. Nós precisamos ter coragem para dizer não. Nós precisamos ter coragem para dizer: isso não combina comigo, isso não combina com Jesus. Nós precisamos ter coragem para dizer assim: ó, essa aqui não faz parte da minha vida. Ah, não, mas é porque é o bom coração, é porque é isso, ou porque é aquilo. Não é assim que funciona, querido irmão. Nós precisamos ter coragem para ser diferente. A Bíblia nos convida a sair da Babilônia, a andar na contramão do mundo, sabendo que o Senhor nos dará a paga de tudo quanto nós temos feito. Então, quando nós acendemos a candeia, nós precisamos ter coragem para varrer a nossa casa. Nós precisamos ter coragem, sabe? Já viram aquele programa, Os Acumuladores? Muitos de nós somos acumuladores. Não sei se você já viu aquele programa, eu já vi coisas assim absurdas, da pessoa que só tem um espacinho para ir no banheiro e voltar para a cozinha e tal. É horrível aquele negócio, mas é uma alma doente que começa a acumular. Nós somos acumuladores, vou te provar. Lá no seu guarda-roupa, como no meu, tem roupa que você nunca mais vai usar. Nunca mais. Mas você está querendo emagrecer para entrar naquela roupa, irmão, não rola mais. Dele monjaro. Mas quando você for usar, já saiu de moda. Agora o problema não é aquela roupa. O problema é o que eu acumulei na minha alma. O problema é o que eu carreguei na minha alma. O problema são algumas amizades tóxicas que eu ainda carrego. Tem gente, irmão, que nos adoece. Tem Jonas que estão nos nossos navios só causando tempestade. E nós precisamos ter coragem para nos livrar de Jonas, para dizer não. Tem telefonema que quando toca e você olha quem está ligando, você sabe que é problema, atende porque quer. Precisamos ter coragem para dizer não. Precisamos ter coragem para ter protocolos. Precisamos ter coragem para dizer até aqui, daqui para lá você não vai, na minha vida não. Porque você vai adoecer, você vai me dar problema, você vai causar confusão. Eu não quero, é daqui. Eu te respeito, se é cristão, vamos caminhar junto como irmãos, mas é daqui para lá não. Nós precisamos ter coragem para tirar algumas coisas da nossa vida, jogar fora de verdade. Nós precisamos ser corajosos para isso, porque é isso que Jesus nos convida a fazer. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Você agora não está mais aqui. Ananias vai lá orar por ele, agora ele é um dos nossos. E o apóstolo Paulo, quando interrogado pelo rei Agripa, qual é a fala dele? Eu não estou nem aí para o Senhor mais, porque eu conheci a glória, eu conheci a pérola preciosa, e quando eu conheci a pérola preciosa, eu joguei tudo para mim se tornou esterco. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que ele tinha, que era um conhecimento, que era uma posição, se tornou esterco quando ele conheceu o maior bem da vida dele, que foi a pessoa de Jesus. Nós precisamos ter coragem para acender a candeia. Nós precisamos ter coragem para varrer muitas sujeiras que tentam nos assediar, coisas que tentam nos pegar. E a gente sabe que se dizer sim, a gente sabe que se baixar a guarda, a gente sabe que se doar essa situação, nós teremos problemas. Amém? Continuando, o que eu vou aprender? Vai dizer assim: varre a casa, volta lá, querido. Isso. E procura diligentemente até encontrá-la. Diligência é uma palavra que nos traz um grande desafio. Nós não podemos ser pessoas, queridos, que não façam as coisas com diligência. Obrigado, filha. Diligência é fazer as coisas com ordem e com decência. Tem um versículo na Bíblia, que eu não quero aprofundar nele, mas diz assim, que quem faz a obra do Senhor, por exemplo, relaxadamente, é maldito. Para as coisas de Deus, por exemplo, a gente precisa ser diligente. Eu preciso entregar o meu melhor. Quando nós dizemos de diligência, nós estamos falando de entregar o nosso melhor ao Senhor.
Nós estamos falando de dar o nosso melhor ao Senhor. Nós estamos falando de entregar aquilo que é o nosso melhor a Deus. Agora não é só aqui, porque a Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, eu queria que o Tiago colocasse, porque esse versículo ele tem me acompanhado. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, isso é porque a gente faz com amor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E o versículo 24 vai dizer assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é quem estáis servindo. Então tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos fazer com diligência, nós precisamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Sabe aquele seu amigo que murmura no trabalho e você dá voz a isso, e às vezes você acaba murmurando junto? Irmão, corre desse camarada, porque o seu trabalho é o objetivo e o objeto que Deus trouxe para o seu sustento, para o nosso sustento. Sabe, queridos, às vezes a gente reclama, é pesado. Às vezes eu estou fora da sala de aula, como eu disse, pretendendo voltar agora em agosto, mas o Elton está aqui, vários professores aqui. É difícil, tem dia que a gente sai da sala de aula, que pelo amor de Deus, a gente pensa assim, claro que a gente não vai fazer, mas a gente fica olhando, fala, de onde que esse menino, que café da manhã tomou esse menino, pelo amor de Deus? Tinha guaraná em pó no café da manhã desse menino, só pode, porque tem dia que é assim, mas a gente precisa continuar fazendo com amor, a gente precisa continuar dando o nosso melhor, sabe? Mas o meu emprego é varrer o chão, varra o chão como se você estivesse varrendo o chão, para que o Senhor Jesus passasse por ele. Fuja do murmurador, fuja daquele que faz as coisas com reclamação, porque até o prato que nós lavamos precisa ser lavado com amor, porque a gratidão que temos um prato para lavar, enquanto muitas pessoas não têm nem comida para comer, não tem um prato para agradecer, e às vezes a gente reclama da comida que está sendo posta à mesa. Sabe, queridos irmãos, essa mulher me dá uma aula. Ela procurou diligentemente, e ela procurou diligentemente até encontrar a dracma, o que me fala de que nós precisamos ser perseverantes e não desistir fácil. Quero abrir um adendo: desistir fácil é uma coisa, desistir de coisas que não funcionam é outra coisa. Quando eu digo para você ser diligente, para você entender que você está numa corrida proposta, que você precisa dizer não a algumas coisas, isso é ser inteligente. Isso é ser seletivo de fato. Agora, nós precisamos entender que a corrida que nos está proposta e que Deus quer alcançar pessoas através de nós, ou aquilo que era de valor que eu estou buscando resgatar, precisa ser até o fim. Nós precisamos lutar até encontrar, até trazer de volta aqueles valores para dentro de casa. Existe um livro da Donep, John Avanzini, e ele vai falar sobre um pai que dava tudo para o seu filho e criou o filho errado por isso. O filho perdeu os valores morais da família e se perdeu. E quando ele pensou em trazer o filho de volta, ele não sabia como, porque ele tentava comprar espaço do filho, dando as coisas, até que alguém chegou para ele e falou assim: é a hora de não dar mais, e de dar para ele o que é mais importante: correção, direção e o amor que diz não. E quando o pai começou a fazer essas coisas, ele trouxe de volta o filho para a sua convivência. E o filho disse: tudo que eu precisava era de um norte. Existem igrejas, queridos, e existem pessoas que precisam de um norte pastoral, e às vezes precisam de um norte pastoral que os admoeste. Tem gente que só vai recuperar valores quando entender que o que está perdendo realmente é uma coisa que tem valor. Que nós não sejamos aqueles que possamos dar valor às coisas depois que nós perdemos, porque esse é um péssimo hábito que nós temos, de valorizar as coisas depois que nós perdemos, sejam elas finanças, sejam elas tempo em família, sejam elas amizades, sejam elas trabalho, sejam elas pessoas. Nós precisamos, como essa mulher, entender: uma dracma para mim tem valor, não tem preço, tem valor. Agora coloque a dracma o que você quiser colocar: pessoa, trabalho, vida religiosa ou qualquer outra coisa. Dê a essa dracma um outro nome, aquilo que para você tem valor. Se foi embora, se perdeu ou se está perdendo, por favor, acenda a candeia. Coloque luz nesse negócio. Traga Jesus para dentro dessa situação. E quando a luz do Senhor resplandecer sobre essa situação, Ele trará o caminho para podermos trazer de volta isso que tem valor. Como?
fazendo com que nós joguemos fora aquilo que é sujeira e que está atrapalhando de encontrarmos essa dracma. Passando disso, o Senhor vai nos convidar a sermos extremamente diligentes, fazendo tudo, dando a nossa vida por aquilo. E ao darmos a nossa vida por aquilo, encontraremos de volta aquilo que para nós tem valor. E ao encontrarmos aquilo que para nós tem valor, nós precisamos ser pessoas que comemoram. Mas nós, às vezes, na igreja, nós ficamos tão tacanhos, porque a gente acha que Deus vai se escandalizar, às vezes, com o nosso barulho. A Bíblia diz que no céu só vai ter um momento que vai ter silêncio, porque o resto é todo de adoração. Os anjos, os querubins e serafins estão andando. Então, às vezes, querido, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa celebração de conquista. Então, nós precisamos começar a celebrar as nossas conquistas. A Bíblia diz que esta mulher vai e compartilha com as suas amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Todas as vezes que nós recuperamos algo que para nós tem muito valor, precisa ser compartilhado, precisa ser dito aos outros. Sabe, o mundo diz assim: não conte as suas conquistas, porque senão todo mundo vai. E aí tem alguns pastores que dizem: olha, como José, você não pode contar o seu sonho. Não conta o sonho, mas depois que o sonho realizar, conta. Diz: eu perseverei e o Senhor me ouviu. O Senhor respondeu às minhas orações, Ele curou aquela enfermidade. O Senhor ouviu as minhas orações e a minha aposentadoria saiu. O Senhor ouviu minhas orações e Ele abriu aquela porta de emprego. O Senhor ouviu as minhas orações e Ele fez isso, fez aquilo. Nós precisamos contar as bênçãos, ter nosso testemunho, ele precisa ser vivo, porque esse testemunho alimenta as outras pessoas, queridos. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e talvez você tenha algumas caixas pretas, talvez você tenha algumas coisas de grande valor que se perderam com o passar do tempo. E ao se perderem essas coisas, você está hoje entristecido, existe uma amargura, uma tristeza no seu coração. Eu já lamuriei muitas coisas, queridos. Eu já chorei por muitas coisas que tinham valor e eu perdi. Mas eu encontro nesta mulher da dracma perdida um caminho para a restituição de coisas preciosas para a minha vida. Eu preciso definir o que é que tem valor e o que é que tem preço. Definido isso e entendido que eu perdi algumas coisas, sejam relacionamentos que eu preciso restaurar, sejam lugares que eu quero estar, sejam situações ou até mesmo vida financeira ou vida material, eu preciso ter coragem de acender a candeia. Eu preciso ter coragem de colocar luz nesse negócio, de trazer Jesus para dentro dessa coisa. Partindo desta premissa, quando eu colocar a luz e ver a sujeira, eu preciso ter coragem para varrer a sujeira. A Bíblia diz que ela varreu a casa. E nós precisamos ter coragem para tirar essas coisas. Tirando essas coisas, eu preciso procurar diligentemente o que é que tem valor para mim, sem descansar, sem esmorecer, sem baixar a guarda, procurar a tempo e fora de tempo, não descansando até encontrar e trazer de volta aquilo que para mim é valioso. E quando eu encontrar, eu tenho que pegar a dracma e fazer igual a irmã hoje que me mostrou uma moeda da Escócia, com prazer de podermos dizer: o Senhor é bom, sua misericórdia me alcançou, Ele restaurou a minha vida, Ele refez os meus sonhos e por isso eu estou aqui.